Feliz sábado a todos. Com muita alegria que estamos aqui nesta manhã de sábado para compartilhar com todos vocês a mensagem de hoje, Elias o profeta. Abramos as nossas Bíblias em 1 Reis 16 a 29. 16, versículo 29 a 33. A Bíblia nos diz assim: Acabe, filho de Omri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. O rei Acabe, filho de Omri, sobre Israel em Samaria 20 anos. Fez Acabe, filho de Omri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora coisa de somente andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificou em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Para saber como é que foi esse casamento, nós temos que ter um perfil da mulher que ele escolheu. Esse casamento se deu devido a um apadrinhamento entre Etibaal, pai de Jezabel, e Omri, pai de Acabe. Etibaal sempre estava ali em guerra com o pai de Acabe, Omri, e para fazer um apaziguamento, eles fizeram esse contrato de casamento, para apaziguar os ânimos. Vamos ver o perfil de Jezabel. Jezabel tinha personalidade forte, vaidosa, dominadora, impulsiva, violenta, fazia o que fosse preciso para conseguir os seus objetivos. Manipuladora, sedutora. Com a sua educação religiosa, ela era sacerdotisa da deusa Azerá, e, ao mesmo tempo, servia a Baal como deus da fertilidade, da chuva, da semente. E Azerá era a deusa da fertilidade. Ela compunha-se de 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá. No total, 850 profetas. Nesse casamento, eles tinham um tratado. Ela levaria toda a sua comitiva para Samaria, e lá ela ia servir aos seus deuses. Combinado, então, ela partiu para Samaria e lá instituiu um dos maiores sistemas idólatras de todo o Velho Testamento. Ela convenceu Acabe de instituir um templo idólatra e, ao mesmo tempo, exigiu que Acabe, ao construir esse templo, que tratasse a sua religião, os seus deuses, de maneira igual. Tinha forte influência sobre o marido, e, ao mesmo tempo, ela mandava matar todos aqueles que não concordassem com o seu sistema de culto. E ela, ao mesmo tempo, promoveu a idolatria
a imoralidade sexual, com rituais satânicos, ocultismo de várias formas, e ao mesmo tempo matou todos aqueles profetas em rebelião por causa do profeta Elias. Obadias então fez o seguinte: ele escondeu de 50 em 50 profetas, no total foram 100 profetas, e alimentou esses profetas de pão e água. Deixa estar que nas montanhas de Gileade morava um homem chamado Elias, chamado Tesbita. Era um homem de fé, de oração, e a palavra de fé e poder estava nele, e toda a sua vida estava devotada à obra da reforma. Sua voz, como reprovadora do mal, sua mensagem de bálsamo, acalentava os corações de todos aqueles que queriam se apartar do mal. Elias era uma pessoa que intercedia, fazia as orações intercessórias pelo povo de Israel. E essas orações, ele tinha o seguinte objetivo: Senhor, que o Senhor mande os juízos para este povo, antes que ele seja destruído. A sua oração era justamente para que Deus os visitasse, mesmo que fosse com juízos, para que eles não fossem totalmente destruídos pela ira de Deus. A oração de Elias foi ouvida, e a informação de que ele seria o mensageiro. Como os adoradores de Baal, eles serviam porque era o Deus da chuva, do orvalho, da semente, da fertilidade. O juízo de Deus seria sobre a terra, e a mensagem era que não choveria, nem teria orvalho, até que o povo se arrependesse dos seus pecados e se voltassem para Deus, reconhecendo como Deus Criador do céu, da terra e do mar. O interessante é que nessa situação, a única coisa que Elias podia fazer era orar. Eu pergunto você hoje, há momentos da sua vida, houve momentos na sua vida em que houve uma situação em que você não podia fazer nada, a não ser orar? Por acaso você que está me ouvindo hoje tem um filho na droga? Por acaso você tem um filho que está preso? Por acaso você tem um filho que está fora da igreja e abandonou os caminhos do Senhor? E você tem que conviver todo dia vendo o filho que nasceu na igreja, foi apresentado aqui na igreja, e o pastor então fez uma oração, recebendo essa criança como filho de Deus, e agora você tem que ver, dia a dia, seu filho se distanciando dos caminhos de Deus. Alguma situação que você não pode fazer nada com uma família, ou alguém na sua família que esteja com câncer. Temos uma situação em que uma pessoa da sua família esteja acamada, nem os médicos sabem o que essa pessoa tem, muitas vezes, dependendo de você, e a única coisa que você pode fazer é orar. Assim era a condição de Elias.
Nós temos um culto do poder aqui, 5h30 da manhã, e os maiores pedidos são pelos filhos. Todos pedem pelos filhos. E eu peço nessa manhã misericórdia pelos nossos filhos. Peço misericórdia pelos jovens dessa igreja. Que Deus tenha misericórdia. Elias fora confiada a dar a mensagem, e ele não pediu para ser o mensageiro. Deus não tinha outro mensageiro a não ser Elias. Era a única opção que Deus tinha. E ele, cioso da responsabilidade, caminhou 175 quilômetros, dia e noite. Até que Elias chegou em Samaria. E o interessante é que ele não se apresentou, ele não agendou a sua visita, ele não solicitou ser admitido no palácio, e ele não pediu também para ser anunciado. De repente, um homem barbudo, cabelos grandes, com vestes, pelos de animais, se adentra ao palácio. Ninguém percebe a sua presença, nem mesmo os guardas. E de repente ele parou de frente ao rei. E ele não se apresentou, e ele já foi logo dizendo, estendeu a mão para o céu e disse as palavras seguintes: em nome do Senhor, Deus do céu, cuja presença estou, que nesses últimos anos não choverá, a terra não dará o seu orvalho, segundo a minha palavra. O rei, ele ficou atônito, ele não conseguiu, ele ficou simplesmente paralisado. E da mesma forma que ele entrou, ele saiu, sem ninguém notar a sua presença. Quando o rei voltou a si, porque ele estava praticamente paralisado, que ele quis falar alguma palavra, Elias já estava longe. E qual foi a ordem de Deus para Elias? Retira-te daqui e vai para o extremo norte de Jordão, e lá vai para o rio Querite. Ele caminhou mais ou menos 25 quilômetros de Samaria até lá. Agora vamos analisar o seguinte: Elias foi e deu uma mensagem, arriscando a sua própria vida. Ninguém poderia dar uma mensagem tão forte como essa, senão pelo exercício da fé. Elias era um homem de fé e de oração. E quando ele disse, pelo Deus cuja presença estou, isso significa que ele tinha uma presença constante de Deus em sua vida. E ele já tinha passado por situações com Deus que o fortalecia e lhe dava coragem. Quando Elias estava viajando para Samaria, ele passou diante de rios, fontes naturais, matas verdejantes, paisagens lindas, que muitas vezes as paisagens eram utilizadas para a adoração de Baal. Ele poderia pensar e imaginar como isso aqui tudo vai secar, como esses rios vão secar. Mas ele tinha
uma mensagem verdadeira de um Deus que nunca falha. Esse Deus era uma presença constante em sua vida, e essa vida que ele teve com Deus foi justamente o que lhe deu coragem para dar essa mensagem. Abramos as nossas Bíblias agora e veja o que está escrito no 1 Reis 17:1 em diante. Começamos então do 3. Retira-te daqui e vai para o lado oriental, esconde junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, eu ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, e retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. E os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne a anoitecer, e bebia da torrente. Logo a notícia se espalhou por toda Samaria, do juízo que estava para vir sobre Samaria, e da profecia de Elias, que não choveria, e que a terra não daria seu orvalho, segundo a sua palavra. Acontece que essa mensagem foi para muitas pessoas uma advertência, e uma maneira pensativa de tudo que estava se passando. Uma pequena maioria, mas a maioria, a grande maioria, foi debochar das palavras de Elias. Colocaram-se ao ridículo a posição e as palavras de Elias. Debocharam dele e de suas palavras. Mas logo eles perceberam que os rios estavam se secando, que não chovia. Mas mesmo assim, há um ditado de um alemão nazista, Joseph Goebbels: uma mentira falada várias vezes se torna o quê? Uma verdade. Eu não sei se vocês já viram esse filme, mas eu já vi esse filme aqui no Brasil. Uma mentira falada várias vezes torna-se verdade. E olha quem falou? Um alemão nazista. Eu pediria a Mariane então que leia para nós Grande Conflito 629. O povo de Deus não estará livre. 629, isso. O povo de Deus não estará livre de sofrimento, mas conquanto perseguidos e angustiados, conquanto suportem privações e sofram pela falta de alimento, não serão abandonados a perecer. O Deus que cuidou de Elias não desamparará nenhum de seus abnegados filhos. Aquele que conta os cabelos de sua cabeça, deles cuidará, e no tempo de fome serão alimentados. Enquanto os ímpios estão a morrer de fome e pestilências, os anjos protegerão os justos, suprindo-lhes as necessidades. Para aquele que anda em justiça, é esta a promessa: o seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Os aflitos e necessitados buscam águas e não as há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei, eu, o Deus de Israel, os não desampararei. Isaías 33, 16, 41, 17. Logo, logo está chegando o dia, o cerco está se aproximando, está se afunilando, e nós vamos passar por situações difíceis aqui nesse mundo. Logo o decreto dominical vai chegar,
seremos perseguidos e passaremos por situações difíceis, mas aqui a palavra de Deus é certa: nosso pão e nossa água não vai faltar. Amém por isso. Mas passados dias, o texto diz o seguinte: mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Por que a torrente secou? Porque Elias orou, para que os juízos viessem sobre o povo e o povo se arrependesse. Há situações na nossa vida que nós passamos igual Elias, seca-se a fonte, perdemos o emprego, passamos por situações difíceis, perdemos amigos, perdemos a influência, a nossa conta bancária seca. Eu estava numa situação difícil, 1994, por aí. Cheguei no antigo Beron, no banco, e fui sacar R$20. Não tinha. Eu, fora da igreja, vivendo uma vida de solteiro, porque tinha divorciado, minha vida estava um caos. E eu, muitas vezes, saía na noite, não tinha sono, saudade dos meus filhos, estava perdido, sem saber o que fazer da vida. E naquele momento difícil, comecei uma reforma na minha vida. Eu resolvi abandonar tudo que me envolvia nas coisas do mundo e me voltar para Deus. E na separação, deixei tudo para minha ex-mulher e tinha uma casa de $1.200 que ficou para mim com uma dívida imensa. E eu comecei a trabalhar com uma malinha, sem carro, que eu deixei o carro para ela. E aí comecei a construir. E fiz naquela casa, nos fundos, uma edícula, que não tinha. Eu fiz uma edícula com uma janela bem grande, com uma vidraça. Do lado direito, era uma lavanderia que eu fiz, pia, tudo. E do lado esquerdo, eu fiz a cozinha, também com a janela grande, bem arejada. E no meio, eu fiz uma pia, e do lado, bem grande, mármore. Do outro lado, mármore. E anunciei para vender. Eu sem carro, sem nada para poder trabalhar. E aí, eu vendi aquela casa por $25.000 na época. Peguei aquele dinheiro e comecei a minha vida. Uma vida com Deus. E fiz ali novos votos a Deus. E de repente, eu me encontrei numa loja de produtos naturais. E tinha 3 prateleirinhas. E eu, na minha cabeça, eu imaginei, poxa, Senhor, um dia eu queria ter uma loja assim. E hoje, não sei, alguém aqui já foi no meu escritório, no meu depósito. Eu tenho um depósito 20 vezes maior do que aquele que eu vi lá, que o meu coração desejou. Amém por isso. Deus seja louvado.
Eu não sei o que Deus queria fazer com Elias, mas essa lição, Deus já estava querendo que Elias criasse uma total dependência dele. E Elias estava disposto a seguir todas as ordens de Deus. Não sei se vocês memorizaram nisso, Elias vai para Samaria. Elias não questionava se estava frio ou calor, se estava de a pé, estava sem um cavalo, ele simplesmente ia do jeito que ele estava, ele ia de a pé e ele foi. Quando lá no palácio, Elias, sai daqui e vai para Querite, lá eu vou te alimentar. E Elias não questionava, Elias foi. Elias sai do Querite e vai para Serepta, e eu vou dizer para a viúva se alimentar. E Elias ia sem questionar. Oxalá fôssemos como Elias, quando Deus nos pedíssemos, fizéssemos para nós algum pedido. Deus desejava que o Querite da vida você seja um vencedor e ajude outras pessoas que estão no Querite a vencer. É a lição de dar, de receber e dar, né? De graça, de recebestes, de graça dai. Assim como Elias foi ajudado por Deus, ele ajudou quem? A viúva de Serepta. Ele não permitiu que aquela mulher padecesse e fosse morta pela fome. E o interessante é que essa mulher, ela é mencionada até no Novo Testamento. Uma mulher ímpia, mas vivia segundo a luz que recebeu. Ela era fiel naquilo que tinha recebido. E por isso Deus estava ali presente para lhe ajudar. Todos nós temos um desafio nessa caminhada para o céu. É criarmos uma total dependência de Deus na nossa vida. Não confiarmos na nossa sabedoria, no nosso dinheiro e no nosso conhecimento. Página 71, agora a Mariana vai ler Conselhos sobre Regime Alimentar. 7.1. O profeta Malaquias declara: Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração do filho a seus pais. Aqui, o profeta descreve o caráter da obra. Os que devem preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo são representados pelo fiel Elias, assim como João veio no espírito de Elias, a fim de preparar o caminho para o primeiro advento de Cristo. Essa é uma profecia que vai se cumprir, ela se cumpriu com João Batista, quando ele veio preparar o caminho para o advento de Cristo na sua primeira vinda aqui neste mundo. E ele realmente converteu muita gente, batizou muitas pessoas, e foi um grande reformador. Assim a promessa também de um novo evento antes da segunda vinda de Cristo, também a pessoa no espírito de Elias. Não que Elias vai vir, mas pessoas aparecerão no espírito de Elias para converter o coração dos filhos aos pais e os pais aos filhos. Assim, veja bem, para chegar a esse bendito resultado, Deus continuou a reter deles o orvalho e a chuva até que tivesse lugar uma decidida reforma. Eu li um livro, como é que se pega um macaquinho que ele é vendido no câmbio negro, no mercado negro da África. Esse macaquinho ele é especial, ele é muito bonitinho. E o que eles fazem? Eles pegam uma garrafa, tamanho da sua mãozinha, e coloca uma noz dentro da garrafa, pela boca, e amarra essa garrafa numa árvore. O macaquinho, ele na verdade é
a comida predileta desse macaquinho. E ele enfia a mão, quando ele pega a castanha, ele enche a mão, ele tenta tirar a mão, mas ele não consegue, por causa que ele está com a mão na castanha. E aí ele é preso e vendido no mercado negro. O cristão é a mesma, muitas vezes, nós cristãos, nosso pecado é como uma castanha, uma noz. Estamos sofrendo, nossa vida espiritual está uma decadência, estamos passando necessidade financeira, muitas vezes sem emprego, com problema familiar, mas não soltamos a castanha para nos ficar livre. É só soltar a castanha e estará livre. E assim como o macaquinho não solta a castanha, e aquele povo de Samaria não soltava a castanha. E aí, os juízos, quando foi dito por Elias não disse que ia ficar sem chover 3 anos e meio. Ele disse que segundo a sua ordem. E o povo durou 3 anos e meio para reconhecer e se voltar para Deus. Abramos as nossas Bíblias em 2 Crônicas 7, 13 e 14. Deus já dizia assim: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar e converter de seus maus caminhos, então os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Assim é a mensagem de Deus. Isso também está no Velho Testamento. Em outros locais da Bíblia, outros livros também menciona a questão que Deus enviaria a natureza como meio de bênção, como maldição, dependendo do que o povo acolhesse. E nesse caso era maldição, mas a maldição duraria até o povo se converter. Mente, Caráter e Personalidade, 559, Mariana. Uma profunda e completa obra de reforma é necessária na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não é permitido ao mundo corromper os princípios do povo de Deus, observador dos mandamentos. Devem os crentes exercer uma influência que dê testemunho do poder dos princípios celestiais. Os que se unem à igreja têm de dar prova de uma mudança de princípios. A menos que isso se faça, a menos que seja cuidadosamente preservada a linha de demarcação entre a igreja e o mundo, o resultado será a assimilação do mundo. Nossa mensagem à igreja e a nossas instituições é: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. São Mateus 3:2. Os atributos do caráter de Cristo devem ser nutridos e devem tornar-se um poder na vida do povo de Deus. O Espírito de Profecia diz assim: haja uma reforma entre o povo de Deus. E aqui nós lemos que essa reforma, ela precisa ser efetuada dentro da igreja, antes que venham os tempos de refrigério do Senhor, é a descida do Espírito Santo. Reavivamento é o ressurgimento da morte espiritual. E reforma é a mudança de hábitos e costumes e ideias. Então, quando isso acontecer no povo de Deus, todos aqueles
que realmente fizeram uma obra de reforma em sua vida, reavivamento, serão como Elias, nos tempos de reforma em Samaria. Se você está esperando a volta de Jesus, você é convidado a ter o espírito de Elias. Você aceita esse desafio? Quem gostaria de ter o espírito de Elias? Eu convido você então que levante e vamos cantar o hino 168, ao findar o labor. Vida ou morte, qual vais aceitar?
Há um texto na Bíblia de Eclesiastes 6:27 e 26, que diz assim: achei uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. A minha oração nesta manhã é para os jovens, que os jovens sintetizam nas coisas de Deus, para escapar de situações como aconteceu com Acabe. Oremos. Bondoso Deus e Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por esses momentos, pelo nosso culto, obrigado por aceitar o nosso louvor, o nosso culto nesta manhã. Meu pedido nesta manhã é para os jovens dessa igreja, que eles sintetizem uma vida espiritual consagrada a Ti somente, que cada dia sejam fortalecidos, que a presença dos Teus santos anjos, que o Espírito Santo os guiem, e Ele ouça aquela voz: este é o caminho, andai por ele. Obrigado pelas mensagens que Elias nos deixou, pelas lições de vida. Obrigado pela promessa que um dia Elias vai voltar, e que as pessoas no espírito de Elias possam converter milhares de pessoas. Obrigado pelas promessas cumpridas, pela Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Um feliz sábado a todos, Deus abençoe.